fazer a carteira, eu utilizei fio barroco de cores variadas, as cores que vocês preferirem, e agulha 4 milímetros. Agora, vocês podem fazer com outros materiais, podem fazer com o Duna, por exemplo, para ela ficar mais delicada, como vocês quiserem. Para fazer a primeira peça, vocês vão fazer o número de correntinhas correspondente a 23 centímetros. No meu caso aqui, utilizando a agulha, meu ponto é bastante solto, a agulha 4 e o barroco foram 35 correntes. Se você não precisa seguir exatamente a agulha que eu estou utilizando, é só medir com a régua ou com a fita métrica e certificar de que tem 23 centímetros. Aí o que nós vamos fazer? Uma corrente, depois daquela corrente que vocês fizeram medindo 23 e um ponto baixo na corrente seguinte. E nós vamos fazer um ponto baixo em cada uma das 35 correntes que nós fizemos. Então, vamos fazer um ponto baixo em cada uma das correntes até o final da carreira. Terminada a carreira de pontos baixos, nós vamos fazer uma corrente. Eu vou fazer uma carreira de ponto alto, mas eu vou mostrar para vocês um outro início. Ao invés de nós fazermos 3 correntes, ó, que equivaleriam ao primeiro ponto, e aí nós pularíamos aqui e colocaríamos aqui, né? Ao invés de nós fazermos isso, vou mostrar uma outra técnica. Por quê? Porque aqui fica um buraco que eu não acho bacana no caso de uma peça como uma carteira. Então, nós vamos fazer o seguinte. Terminei a carreira de pontos baixos, eu vou fazer uma corrente, vou virar e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto. Aqui, ó. E um ponto alto no seguinte. Tá vendo como fica mais fechadinho o trabalho? E essa correntinha que nós fizemos não vai atrapalhar, até porque depois de pronta a peça, nós vamos circular a peça inteira com pontos baixos para dar acabamento. Então, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto baixo da carreira anterior, seguindo assim até completarmos os 23 centímetros. Então, terminada a carreira de ponto alto, nós vamos fazer uma corrente e vamos repetir a primeira carreira, ou seja, um ponto. Essa primeira corrente não conta como primeiro ponto, tá? Um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior até o final. Aí depois voltamos com uma carreira de ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, até termos 17 centímetros de 17 centímetros de altura, tá? Aqui tem os 23 que eu falei para vocês e aqui eu tenho 17. Bom, quando chegar nessa medida, né? Nessa altura, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele do lado sem ser do avesso, né, do lado direito, e vou fazer uma carreira inteira de pontos baixos ao redor dessa peça. O lado direito eu vou utilizar como o lado direito do ponto alto. Então, eu vou deixar a peça nesse sentido aqui. Aqui tá o avesso do ponto alto, aqui tá o direito, e vou fazer pontos baixos em toda a volta. Aqui em cima é fácil porque eu faço um ponto baixo em cada pontinho, já tá marcado aqui, assim como embaixo. Como é que nós vamos fazer nas laterais? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto. Aqui é 1, 2. E um ponto baixo em cada ponto baixo. Então, cada ponto alto vai equivaler a 2 e o ponto baixo equivale a um só. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tinha um ponto alto e um ponto baixo. Então, eu fiz 2 e aqui eu fiz 1. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a volta da peça. Então, eu fiz todo esse lado. Chegando agora no cantinho, nós vamos fazer
sempre em cada um dos 4 cantos dessa peça, 2 pontos baixos. Por quê? Um ponto baixo corresponde ao final deste lado aqui e outro ponto baixo corresponde ao início deste outro lado aqui. E aí eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto até dar toda a volta no trabalho. Então, terminando aqui a volta toda, eu coloco na correntinha que eu fiz para subir e fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho a peça base feita. Antes de continuar, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa peça a ferro para ela ficar bem retinha, bem certinha. E a maneira como eu faço isso é o seguinte: eu vou colocar uma toalha ou um cobertor embaixo, vou umedecer um pouquinho, vou colocar um pano de prato ou uma fronha, um lençol, alguma coisa por cima e vou passar ferro e depois eu deixo secar no formato que eu quero, para evitar essas dobras, vocês estão vendo aí, ok? Bom, feito isso, nós vamos para a segunda parte da carteira, o primeiro bolso. Para fazer o primeiro bolso, eu faço uma correntinha um pouco menor do que os 17 centímetros. Por quê? Porque em volta ainda eu vou ter aqui a carreira toda de pontos baixos. Então, aqui no meu caso, com agulha 4 e o fio barroco, foram 24 correntes. Aqui foram 35 e aqui foram 24. E eu vou trabalhar da mesma forma, ó. Fiz uma carreira de ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, até nós termos aqui um pouco, tá aqui minha régua, um pouco menos da metade. Então, a gente tem 23 centímetros. Agora, com a carreira de ponto baixo, nós temos 24, o meio aqui seria 12. O que eu vou fazer? Eu vou deixar 2 centímetros para cá e 2 para cá, para ficar o meio da carteira. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos crescer a carreira para cá até ter 9 centímetros e meio, alguma coisa assim, tá? Continuando trabalhando sempre assim, ponto baixo, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de pontos altos. Então, terminei aqui meu primeiro bolso. Para que ficasse com 9 centímetros e meio, porque ainda vou fazer a volta toda com pontos baixos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos baixos, 5 carreiras de pontos altos. Aí deu certinho 9,5. Eu vou fazer agora é o contorno todo com pontos baixos, da mesma maneira como fizemos com a peça central, com a peça principal, ok? Bom, terminei de dar toda a volta aqui. Agora eu vou cortar o fio. Eu vou deixar bastante fio para a gente costurar depois as peças. Corto aqui e puxo. Então, a primeira peça, o primeiro lado da carteira, o primeiro bolso interno está pronto, tá? Depois nós vamos costurar, ele vai ficar dessa maneira. Agora nós vamos fazer o outro bolso do lado de cá, tá? Da mesma maneira que fizemos esse. Depois eu vou dividir, vou mostrar para vocês, mas a peça pode ser feita da mesma forma. Então, vamos fazer outra peça dessa, da cor que vocês preferirem. Então, terminei aqui a segunda peça de dentro. E aqui tá a peça central. Bom, o que nós vamos fazer agora? No meio do bolso, nós vamos colocar um fecho imantado, ó, pra gente depois poder fechar. Então, eu vou pegar aqui meio, vou pegar um fecho imantado, vou posicionar no lugar que eu quero. Eu vou colocar ele bem próximo do finalzinho, não tão próximo que eu quero costurar ainda, mas bem próximo dessa carreira, porque essa carreira vai ficar para dentro dessa última carreirinha que nós fizemos de pontos baixos. Bom, eu coloquei o fecho aqui, ele vem com essa travinha, como eu mostrei para vocês no vídeo de dicas no meu canal. Para eu colocar o fecho, eu prefiro cortar
essa travinha eu não acho suficiente, essa que vem com ele. Então eu prefiro cortar um pedacinho de couro sintético, pode ser couro natural, pode ser alguma bolsa que você esteja se desfazendo, não queira mais. E vou furar aqui, eu fiz os furinhos, deixa eu cortar um pedacinho para ele não aparecer. Aqui. Eu fiz os furinhos correspondentes. A gente coloca aqui, coloca a travinha que veio e fecha. Você pode fazer isso com o dedo ou você pode fazer com o alicate, que eu esqueci de pegar. Esse aqui tá mais durinho, eu vou pegar o alicate. Pronto. Esse aqui é alicate de bijuteria, né? De alicate que a gente utiliza quando faz bijuteria. É facinho de achar. Aí eu fecho, bem fechadinho aqui, e ele está seguro. Agora, isso aqui é a parte do direito, tá? Aqui atrás está o verso. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, com o outro lado do fecho. Então, eu pego aqui a metade, posiciono, tá mais para baixo. Preciso pôr um pouco mais para cima. Ver se tá bem no meio. Isso. Agora a gente vai colocar o couro novamente. Cortar um pedacinho. A trava. E fechar com e estão posicionados e seguros os nossos fechos, ou melhor, os dois lados do nosso fecho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar com a sobra de linha que eu deixei. Eu vou costurar aqui, deixando essa carreira de ponto baixo, ó, aliás, importante. Direito, a gente põe no avesso e costura, deixando essa carreirinha de pontos baixos sobrando aqui, tá? Vou costurar depois dessa carreirinha. E aqui é a mesma coisa. Então, costurei as duas partes aqui. Agora, eu vou fazer um bolsinho para cartão de crédito, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha, o fio. Dessa vez eu vou pegar o verde claro como a capa. E vou fazer o número de correntinhas correspondente à largura do cartão. Então, nós vamos fazendo aqui. Deixa eu ver. Então, ó, já passou. Não, não passou. Passou um pouquinho. Vamos tirar um aqui. A gente não quer que ele caia, então tem que ser bem justinho. É isso aí, ó. Então, no fio barroco, agulha 4, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 correntinhas. Então, a gente vai fazer uma corrente e vai voltar 16 pontos baixos. Para ficar um pouquinho diferente, dessa vez esse bolsinho eu não vou fazer com carreiras de pontos baixos e altos, não. Eu vou fazer só com carreiras de pontos baixos. Terminei aqui o bolsinho, coloquei um desse lado e um desse para cartão. Aí eu coloquei em alturas diferentes para que não ficasse volume muito diferente aqui, tá? E coloquei essa corujinha aqui. No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer a corujinha. Eu adorei o resultado, acho que ficou uma carteira bem prática, bem bacana. Como ela é grande, cabem os documentos, se você for viajar, cabe passaporte, passagem, tudo. E eu vou usar bastante com certeza. Se você gostou, por favor, clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal
para não perder as novidades. Um grande abraço e até a próxima!